Olá, este é o STJ Notícias, seu momento semanal para ficar por dentro dos principais julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você confere: mantida prisão de empresário por acidente automobilístico fatal em São Paulo. Temos também: STJ anula a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou Petrobras a pagar indenização milionária à fornecedora. E ainda: crime de poluição ambiental é formal e se configura mesmo sem efetiva ocorrência de dano à saúde. O STJ Notícias começa agora. A gente abre o programa de hoje com a decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a prisão de dono de Porsche acusado de matar motorista de aplicativo em acidente. Quem traz os detalhes da decisão é a repórter Jéssica Castro. Confira comigo. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram manter a prisão preventiva do empresário acusado de provocar um acidente que resultou na morte de um motorista de aplicativo e deixou outra pessoa ferida em março de 2024, em São Paulo. O colegiado acompanhou o voto da relatora, ministra Maria Marluce Caldas, que já havia negado o habeas corpus para o empresário em decisão monocrática. O empresário está preso desde maio de 2024 e foi acusado por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima após provocar o acidente enquanto conduzia um Porsche em alta velocidade. De acordo com a denúncia, o veículo do acusado trafegava a aproximadamente 156 km por hora, em um trecho em que a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. A defesa sustentou em agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça que a prisão preventiva seria desproporcional e que medidas cautelares menos severas poderiam garantir o andamento do processo. Entretanto, a ministra relatora Maria Marluce Caldas pontuou que o Tribunal de Justiça de São Paulo constatou o descumprimento de medidas cautelares alternativas determinadas inicialmente e identificou novos elementos que fundamentaram a decretação da prisão. Foram constatados ainda indícios de contato do acusado com uma testemunha, o que gerou versões conflitantes e comprometeu o regular andamento da instrução processual. Os ministros da 5ª Turma seguiram o entendimento da relatora, no sentido de que há risco concreto de reiteração delitiva, motivo pelo qual a prisão preventiva continua necessária para resguardar a ordem pública. Vedação ao reexame de provas mantém acórdão que condenou blogueiro por calúnia. O entendimento do colegiado, formado por maioria, foi de que não é possível reenquadrar como injúria a conduta do blogueiro sem violar a súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que proíbe o reexame em recurso especial de fatos e provas apreciados nas instâncias ordinárias. O caso teve origem em 2017, quando Alan dos Santos publicou no YouTube diversas ofensas contra a cineasta Stella Renner, chegando a dizer que ela teria incentivado o uso de drogas por crianças. Foram imputados a Alan os crimes de calúnia, difamação e injúria. Em primeira instância, foi declarado prescrito o crime de injúria, com a absolvição do réu nos demais delitos. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a prescrição, bem como reconheceu a calúnia, que consiste em imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. O blogueiro, então, recorreu ao STJ, alegando que não ficou comprovado que ele tinha ciência inequívoca da falsidade da acusação, além de não ter tido a intenção de caluniar, mas apenas exercido a liberdade de expressão. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Sebastião Reis Júnior. Ele ponderou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul examinou os fatos e as provas do processo de forma minuciosa, antes de chegar à conclusão de que o réu praticou o crime de calúnia. Segundo o ministro, para chegar a uma conclusão diversa, o STJ teria que reexaminar todo o conjunto de fatos e provas no âmbito do recurso especial, o que é vedado pela súmula 7. Assim, a 6ª Turma decidiu não analisar o mérito do recurso especial interposto pela defesa do blogueiro, sendo mantida a condenação por calúnia.
Agora vamos para o direito privado. Quarta turma decide que banco tem direito de regresso contra a empresa que forneceu maquininha usada em fraude com cartão. O banco foi condenado a pagar aproximadamente R$10 mil a um cliente vítima de fraude com cartão de crédito. A instituição financeira ajuizou a ação contra a credenciadora que forneceu o ponto de venda utilizado nos crimes. De acordo com o banco, a empresa teria contribuído para a fraude ao fornecer a máquina de cartão de crédito usada no golpe e até obtido lucro com as taxas cobradas sobre as transações fraudulentas. Sustentou que a empresa teria falhado ao não adotar diligências mínimas no credenciamento do comerciante, que posteriormente se revelou um estelionatário. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a credenciadora atuou apenas como intermediadora financeira, sem ter contribuído para a fraude ou incorrido em falha na prestação de serviços. Mas, na quarta turma do STJ, a relatora ministra Isabel Galotti observou que, perante o consumidor, toda a cadeia de prestadores de serviços bancários é solidariamente responsável pelo acidente de consumo, como prevê o Código de Defesa do Consumidor. A relatora também destacou que, no caso julgado, o banco não adotou mecanismos de identificação da fraude e a credenciadora deixou de promover as diligências prévias à oferta do credenciamento ao falso lojista, além de não ter mantido o registro das informações das transações. Assim, a ministra reconheceu a participação concorrente de ambas as instituições na ocorrência do dano. Já a terceira turma confirmou competência da Vara de Infância e Juventude para decidir sobre autorização de viagem de menor ao exterior. Segundo a legislação, em regra geral, nenhuma criança ou adolescente poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado de pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. E quando estiver na companhia de apenas um deles, o outro responsável pelo menor deve autorizar a viagem. Quando isso não ocorre, é possível o ajuizamento da chamada ação de suprimento de autorização paterna ou materna. A supervisora substituta do Núcleo de Apuração e Proteção da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal explica o objetivo desse tipo de ação. Na questão de um conflito, entre os genitores, de autorizar essa viagem, existe a ação de suprimento de paternidade, no qual é colocada toda a documentação, o interesse da viagem para a criança ou para o adolescente, o tempo, é justificada a viagem. E aí o juízo vai avaliar, dentro da proteção integral da criança e do adolescente, se é para o bem-estar, se é de interesse daquela criança ou do adolescente a viagem a ser feita. Em julgamento no Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma confirmou por unanimidade que a competência para processar e julgar o pedido de suprimento de autorização paterna ou materna para viagem internacional é do Juizado de Infância e Juventude. Na origem do caso, o pai, com a guarda unilateral da filha menor, ajuizou a ação de suprimento de consentimento materno para expedir passaporte e autorização de viagem internacional para comemorar aniversário de 15 anos da filha na Disney. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou a competência do Juizado de Infância e Juventude para a demanda, mas o Ministério Público interpôs recurso especial ao STJ, sustentando, entre outros argumentos, que na ausência de risco, a competência deveria ser da Vara de Família e Sucessões. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ressaltou que o Estatuto da Criança e do Adolescente atribui ao Juizado de Infância e Juventude a competência para julgar conflitos entre pais e mães sobre o exercício do poder familiar, sempre que a divergência afete o exercício de direitos pelo menor. Segundo o ministro, essa competência tem natureza absoluta por estar vinculada diretamente à proteção da criança e do adolescente. Ricardo Vilas Boas Cueva ainda acrescentou que o pedido de suprimento de autorização de viagem não se confunde com litígios sobre guarda ou visitas, julgados pela Vara de Família e Sucessões.
O ministro concluiu que, mesmo que se alegue não haver risco à integridade física ou psicológica, isso não afasta a competência da vara especializada, pois a negativa de um dos genitores em autorizar a viagem internacional sem justificativa plausível configura óbice ao exercício de direitos fundamentais da criança, como o direito à convivência familiar, ao lazer, à cultura e à liberdade de locomoção. STJ anula a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou Petrobras a pagar indenização de 275 milhões de dólares à fornecedora. Os detalhes dessa decisão a gente confere agora na reportagem de Marina Campos. A terceira turma do STJ entendeu que houve irregularidade na composição do órgão julgador do Tribunal Estadual por inobservância da técnica do julgamento estendido prevista no Código de Processo Civil e de regras regimentais. Na origem do caso, uma empresa fornecedora de sondas e serviços de prospecção de petróleo e gás ajuizou ação indenizatória sob argumento de que sofreu prejuízos com a rescisão antecipada de contratos de afretamento de navios sonda. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que a Petrobras agiu de forma arbitrária ao encerrar os contratos de forma antecipada e a condenou ao pagamento da indenização. Na ocasião, o julgamento se deu com quórum estendido, técnica que consiste na convocação de mais julgadores quando a decisão sobre uma apelação não for unânime. Com isso, a Petrobras recorreu ao STJ. O relator ministro Moura Ribeiro verificou que, ao aplicar a técnica do julgamento estendido, o TJ do Rio de Janeiro convocou 2 juízes de direito substitutos, seguindo prática prevista em portarias internas. Mas essa forma de composição não atende às exigências do devido processo legal e do princípio do juiz natural, que demandam critérios prévios, abstratos e impessoais para definir quais magistrados irão completar o colegiado. Com isso, por maioria de votos, o acórdão do TJ, que condenou a Petrobras a pagar indenização de 275 milhões de dólares, foi anulado. Os autos retornarão à segunda instância para novo julgamento. Superior Tribunal de Justiça fixa tese de que crime de poluição ambiental é formal e se configura mesmo sem efetiva ocorrência de dano à saúde. A tese foi firmada pela terceira sessão do STJ ao julgar o tema 1377 dos recursos repetitivos. Os ministros entenderam que causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar danos à saúde humana é crime formal, ou seja, a consumação independe da ocorrência efetiva de dano. No caso representativo da controvérsia, o proprietário de um bar foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por poluição sonora, devido ao barulho acima do limite estabelecido em normas regulamentares. Ele foi condenado a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, mas o Tribunal de Segunda Instância desclassificou a conduta para contravenção penal, considerando não haver provas de que o ruído tivesse causado danos à saúde humana. Ao julgar a controvérsia, o ministro relator no STJ, Joel Ilan Paciornik, destacou que a doutrina e a jurisprudência majoritárias reconhecem que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana ou ao equilíbrio ecológico é suficiente para a configuração do crime de poluição, o que evidencia sua natureza formal ou de perigo abstrato. No caso concreto, o relator afirmou que ficou comprovada a ocorrência de poluição sonora decorrente das atividades do bar com emissões acima do limite permitido. Na avaliação do ministro, tal conduta demonstra a potencialidade do risco à saúde, evidenciando a materialidade e a tipicidade da infração. Assim, observou Joel Ilan Paciornik que a responsabilidade do dono do bar ficou configurada na medida em que os fatos se amoldam à definição legal de poluição. A cannabis é utilizada para o tratamento de diversas doenças, como epilepsia, esclerose múltipla, dores crônicas e algumas condições neurológicas. O uso ainda está em discussão no país e o STJ prorrogou o prazo para a regulamentação do cultivo medicinal da planta.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça prorrogou o prazo para que a União regulamente o plantio de cannabis industrial para fins exclusivamente medicinais e farmacêuticos até 31 de março de 2026. Ao fixar a data como fim do prazo para o cumprimento da determinação judicial, o colegiado homologou um novo plano de ação e estabeleceu que a União e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deverão comunicar a execução das etapas do cronograma em até 5 dias após a conclusão de cada uma delas. O prazo original havia sido estabelecido pela Seção de Direito Público no julgamento do incidente de assunção de competência 16, que considerou ser juridicamente possível conceder autorização sanitária para plantio e comercialização do cânhamo industrial por pessoas jurídicas para fins exclusivamente medicinais e farmacêuticos. Mas a União e a Anvisa solicitaram 2 vezes que o prazo fosse prorrogado, devido à complexidade do tema e à necessidade de envolver diversos setores na discussão. A relatora do processo, ministra Regina Helena Costa, destacou que mais da metade das etapas previstas originalmente foram cumpridas pelos órgãos responsáveis e que, portanto, não foram verificados elementos concretos indicadores de eventual má-fé processual que busque frustrar o cumprimento das obrigações impostas. A primeira sessão considerou que os representantes da União e da Anvisa, ao perceberem que não seria possível concluir as etapas finais do planejamento dentro do prazo fixado, agiram de forma diligente e coordenada ao propor um novo cronograma considerado possível de se executar. Ao estabelecer o novo prazo de 31 de março de 2026, os ministros entenderam que foi demonstrado o compromisso em cumprir a decisão judicial, apesar das dificuldades enfrentadas. Pensar no meio ambiente e no enfrentamento das mudanças climáticas é uma questão urgente. E durante a COP30, o Judiciário Brasileiro marcou presença, reafirmando esse compromisso. E para mostrar as ações e decisões do Superior Tribunal de Justiça a favor da sustentabilidade, nossa equipe preparou uma reportagem especial. Vamos ver? Brasil, um país de grandes riquezas, diversidade cultural e natureza exuberante. E na proteção de tesouros de valor inestimável, o Superior Tribunal de Justiça tem um papel fundamental. São decisões que orientam os tribunais estaduais e federais de todo o país, afetando o dia a dia de mais de 200 milhões de pessoas. Informações divulgadas por meio de conteúdos que aproximam e ajudam o cidadão a entender o papel do Tribunal da Cidadania na defesa do meio ambiente. Um ótimo exemplo desse alcance territorial e de público é o STJ Entrevista, que recebeu 2 dos mais importantes líderes indígenas do país, reconhecidos internacionalmente pela defesa da cultura indígena e do meio ambiente. O cacique Raoni Metuktiri, da etnia Kayapó, e o xamã e líder Yanomami, Davi Copenaua. Onde tem a natureza, o mais preservado é no nosso território. Temas complexos também ganham clareza e destaque por meio de reportagens especiais. Em uma delas, o STJ aborda os impactos decorrentes das mudanças climáticas e da prática de diversos crimes ambientais. Também em 2024, o país enfrentou a pior seca dos últimos 44 anos. Desdobramentos jurídicos de casos importantes são divulgados sob a perspectiva do cidadão, respeitando as histórias das pessoas envolvidas nos processos. Essa foi a quantidade de césio-137 que gerou 6.000 toneladas de rejeito radioativo e 4 mortes em 1987. Uma comunicação que aponta problemas enfrentados, mas que prioriza soluções. Por meio da campanha Lixo Certo, por exemplo, o tribunal mostrou o importante trabalho realizado por catadores de materiais recicláveis, reforçando o papel de cada cidadão no ciclo do descarte consciente. Toda vez que separa, você está dando emprego para essas pessoas, está dando qualidade de vida para elas, você está retribuindo com o meio ambiente, todo mundo só tem a ganhar fazendo o que é certo.
O comprometimento do STJ com o meio ambiente vem sendo reconhecido. O vídeo da Agenda 2030 sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, que trata da ação contra a mudança global do clima, foi contemplado em 2022 com o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. O STJ também aposta em iniciativas para o público interno. O plano de descarbonização traça ações para reduzir a pegada de carbono no tribunal e fazer a compensação do que não puder ser mitigado. Já o projeto Ibirá, que reúne materiais sobre o direito ambiental em um só lugar, incentiva os usuários da Biblioteca Digital Jurídica do STJ a acessarem esse tipo de conteúdo. Quem visita o tribunal é convidado a refletir sobre a arte que evidencia a relação do homem com o meio ambiente, com as exposições dos fotógrafos Sebastião Salgado e Ricardo Stuckert. Registros únicos, alguns deles inclusive cedidos ao STJ por Sebastião Salgado e que agora fazem parte do acervo permanente da Corte. Oportunidade imperdível de conhecer detalhes da vida dos povos originários brasileiros. E quem acompanha o STJ pelas redes sociais e pelo site do tribunal tem acesso a todo o tempo a diversas iniciativas desenvolvidas pela Corte e às decisões tomadas pelos colegiados. Matérias especiais são produzidas constantemente para informar a visão do Superior Tribunal de Justiça sobre temas de destaque, como a questão da responsabilização ambiental, o princípio da precaução e os critérios para reconhecer dano moral coletivo em casos de lesão ambiental. É exatamente assim. Para consolidar uma cultura de preservação ambiental, a Secretaria de Comunicação do Superior Tribunal de Justiça investe nos canais Com o Cidadão. A nossa comunidade no YouTube soma mais de 200 mil inscritos. Em 15 anos foram cerca de 12 mil conteúdos publicados, 2 milhões de horas de programação e 16 milhões de visualizações. O impacto do site do STJ também impressiona. Somente de janeiro a junho deste ano, foram 541 matérias publicadas, conteúdos que alcançaram 7,5 milhões de visualizações. Já no Instagram, são mais de 900 mil seguidores que acompanham diariamente nossos posts e stories e geraram mais de 13 milhões de visualizações no primeiro semestre de 2025. É o Tribunal da Cidadania protegendo direitos, defendendo o meio ambiente e fortalecendo a cidadania por meio de uma comunicação clara e transparente. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do STJ Notícias. Mas antes de encerrar, fica aqui um convite à reflexão. É fundamental cuidar da saúde do homem, especialmente quando falamos em prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, durante todo o mês de novembro, o STJ estará com a fachada iluminada na cor azul, em apoio à campanha Novembro Azul. Porque mesmo com os avanços da medicina, essa ainda é uma doença que preocupa. No Brasil, os números são expressivos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa é de mais de 70 mil novos casos por ano no triênio 2023 a 2025. É o tipo de câncer mais incidente entre a população masculina. Então, homem, não deixe para depois. Cuidar da saúde é sim um ato de responsabilidade. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Quer saber mais sobre as decisões e outras informações do tribunal? Acesse o site oficial do STJ, o canal no YouTube e as plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau!